Olá, sejam bem-vindos a mais um Physicast. Hoje estamos com duas pessoas muito especiais no ramo da física mundial, ganhadores de vários prêmios, PhD em física e, além disso, são inseparáveis. Vitor Quaresma e Alex Júnior. Oi, é um prazer enorme estar no podcast mais legal e mais incrível do Brasil. Muito obrigado, eu fico realmente grato. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais interessantes da física, que muita gente deixa de falar e que é de grande importância para a comunidade. Deixa eu adivinhar. Lei zero e primeira lei da termodinâmica, certo? É exatamente isso, como você sabia? É que ele olhou o script antes. Ah, bom. Então, o que você tem a dizer sobre a Lei Zero? Bom, galera, primeiro a gente tem que ter em mente o que é temperatura e calor. Enquanto a temperatura é o grau da agitação das moléculas, o calor funciona como uma forma de energia. Uma vez que você sabe isso, você pode entender o que é o famoso equilíbrio térmico também. Mas como assim um equilíbrio térmico? Deixa eu te dar um exemplo. É, Imagina um copo com água gelada e o outro com água quente, certo? Concorda comigo que uma hora eles estarão na mesma temperatura? Claramente. Pois então, o copo que está com água quente tem a temperatura superior ao do ambiente, então haverá uma energia que será transmitida da água quente para o ambiente. Assim, diminuirá a temperatura do café, fazendo desse modo um equilíbrio. Ou seja, resumindo o que ele disse, o calor sempre flui de forma espontânea, de objetos mais quentes para objetos mais frios. E nunca vai ser ao contrário disso. Temos um internauta na linha e ele quer perguntar algo. Olá, eu sou o Bruno, sou um grande fã de vocês. Eu assisto todos os dias o Physicast. E eu queria saber se podemos falar sobre, abre aspas, está muito calor hoje. Dizer pode, porém na física não. Nos dizem que a temperatura ambiente está alta, podemos dizer que está quente, e não que está calor. Nada pode estar calor, pois como vimos, o calor é apenas o fluxo. Mas indo nesse mesmo raciocínio, a frase feche o casaco para não deixar o frio entrar. Tá errado então, né? Exatamente, Anderson. Pois o frio não existe como grandeza física. Em dias frios, fechamos nossos casacos para reduzir a quantidade de calor que perdemos para o ambiente, reduzindo assim a sensação de frio. Tá, mas e a Lei Zero, como entra nisso? Porque ela foi definida depois das outras, né? Sim, ela foi definida depois das outras leis, mas basicamente ela diz que se dois corpos A e B estiverem em equilíbrio com o corpo C, então ela também se encontra em equilíbrio térmico entre si, mesmo que eles não estejam se tocando. Tem como parar esse equilíbrio térmico? Sim, um exemplo é quando colocamos bebidas quentes em uma garrafa térmica para evitar que ela tenha qualquer tipo de contato com o meio externo, desse modo impedindo por um tempo a troca de calor. Vamos dar uma pequena pausa e já já voltamos. Fiquem ligados que o próximo assunto será a primeira lei da termodinâmica. Physicast é um oferecimento de Burger Atom, automaticamente delicioso. Voltamos com nossa programação normal. E como prometido, vamos começar a nossa conversa sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, o que vocês têm a dizer sobre essa primeira lei? A primeira lei da termodinâmica se ocupa daquilo que é necessário para que o trabalho seja transformado em calor, que tem como fundamento o princípio da conservação de energia. Essa conservação de energia acontece sob a forma de calor e de trabalho, ou seja, ela faz com que o sistema possa conservar e transferir energia. Exatamente. A primeira lei da termodinâmica se dá pela expressão da variação da sua energia externa, que será dada pela diferença se
o calor inserido no sistema e o trabalho realizado por ele. Em outras palavras, é a quantidade de energia que é cedida para o ambiente. Pelo que parece, temos outro internauta na linha com uma dúvida. Oi, meu nome é Pedro e eu queria entender melhor o que é esse tal de trabalho que vocês tanto falam. Vamos lá, Pedro. Bom, o trabalho é a modificação de energia de um sistema por meio da ação de uma ou mais forças sobre ele, vezes um certo deslocamento, que nada mais é a trajetória do corpo. Durante essa ação, isso pode ser visível em um gás, pois fica mais claro, porque podemos ver a mudança de volume de determinado objeto que é submetido a uma pressão. Esse processo ele pode assumir quantas formas? Em um sistema onde há essa pressão, ela pode ser isobárica, que se mantém constante, certo? Adiabática, quando não tem troca de calor com o meio externo, ou isotérmico, quando mantém a temperatura constante. Vocês podem dar algum exemplo de onde a primeira lei pode ser aplicada no nosso dia a dia? Bem, ela está presente no aquecimento dos gases, que faz com que a máquina entre em funcionamento. Ou seja, que realize trabalho em uma usina, por exemplo. Exatamente. Os gases transferem energia dentro das máquinas, o que faz com que eles aumentem de volume e, a partir daí, acionem os mecanismos das máquinas. Ao serem acionados, os mecanismos começam a trabalhar. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Já estamos no finalzinho do Physicast. Poderia conversar com vocês a manhã inteira sobre esse assunto fascinante. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Ficamos muito gratos de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que nos acompanhou. Agora, fiquem com o próximo trabalho de física. É claro, depois dos comerciais. Physicast é um oferecimento de Termodinho para equilibrar sua fome.